esquecer do que Ele já fez. Mas esse povo aqui, depois de tudo que Deus fez, tinha desprezado Deus, tinha deixado Deus, tinha largado Deus, nem lembrava mais do que Deus tinha feito. Deus falou: vai lá o meu profeta e avisa o que eu já fiz. Nossa, como Deus está repetindo isso nessa igreja, irmãos. Irmãos, em outra palavra que não tem nada a ver, e Deus está repetindo, irmão. Por que será, meu irmão? Eu creio porque tão falho com Deus. Eu creio nisso. Tão falho com Deus. Principalmente falho como missionária. Não buscar, não adorar. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Aqui fala: servidão sobre os medianitas. Servidão, né? Diz aqui ainda: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Irmãos, esse povo conhecia Deus, mas saíram fora da presença de Deus. E quando nós saímos fora da presença de Deus, aí vem o quê? Algo que ninguém espera e ninguém quer. Não é isso? Então esse povo saiu da presença do Senhor, e Deus deu ali um sofrimento para eles de 7 anos. Porque eles o quê? Desobedeceram a Deus. Só que no meio deste povo tinha um homem de fé chamado Gedeão. Aleluia. Como ele tomava conta desse povo, sofreu todo aquele povo de Israel, e Gedeão, que tomava conta deles, sofreu junto também. Glórias a Deus. Vamos aqui em nome de Jesus. Então foi o quê? 7 anos de sofrimento. Você imagina, irmão, 7 anos de luta. Não é fácil. Mas quem permitiu esta luta? Deus. Diz aqui, o Senhor os deu na mão dos medianitas. Deus permitiu esse sofrimento. Você imagina como ficou Gedeão, sem fazer nada de mal, mas estava no meio daquele povo. Mas Deus ali queria fazer algo para aquele povo saber que Gedeão não estava só. Mesmo com o pecado daquele povo, Deus não queria jamais que Gedeão sofresse. Diz aqui no versículo 2: e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas, as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, também os do oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até que chegaram a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subia com seus gado em tendas, vinha como gafanhoto, em falta, multidão que não se podia contar, nem eles, nem aos seus camelos, entrava na terra para destruir. O povo de Deus plantava, os medianitas vinham, pisava toda a plantação. Então eles não prosperavam. Mas quem colocou isto? Quem deixou esse sofrimento acontecer? O próprio Deus. Vou repetir mais uma vez, irmãos. Como é que as pessoas pregam que Deus, Ele não castiga? Só que Ele não queria machucar Gedeão. Mas Gedeão estava machucado, porque estava cuidando daquele povo. Deus, quando mandava Gedeão lutar, Gedeão é aquele homem, com os 300, ele venceu uma grande luta. Aleluia. Então Gedeão estava em sofrimento sem merecer. Muitas vezes você não sabe porque o problema chega. Eu estou falando você que está tudo ok com Deus. Aleluia. Eles plantavam, tudo era arrancado, era destruído, irmãos. E o que acontece quando acontece isso? Diz aqui no versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
Eles lembraram de Deus. Só que o sofrimento, Deus não traz sofrimento para ninguém. Mas quando nós saímos fora dele, ele permite o sofrimento. Você fala, mas que Deus é esse, missionária? Esse é o Deus que ama cada um de vós. Se ele faz isso, é porque ele te ama. Porque ele não quer que você se perca. Aleluia. E o que eles fizeram? Sabia que não tinha outro jeito. Clamaram ao Senhor. Diz aqui no versículo 7. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito, eu vos fiz subir a vós, tirei da casa da servidão. Deus usou um profeta para falar para aquele povo: olha da onde eu te tirei, do Egito, da escravidão, das mãos de Faraó. Deus estava o quê? Relembrando o que ele tinha feito. Você viu, irmão, como Deus, ele cobra de nós quando ele faz algo? Porque ele não quer que nós esquecemos do que ele já nos fez. Eu preguei outro dia sobre isso. Você vê, essa palavra aqui vem repetir a mesma coisa. O que é que Deus quer com esta palavra? Para que nós não esquecemos do que Deus nos fez. Então eles largaram, o que aconteceu? Só sofreram. Às vezes eu penso, irmãos, não vamos só ter Deus na tristeza, vamos ter eles também na alegria, na prosperidade, na saúde. Não é isso, irmãos? Mas infelizmente as pessoas, muitas vezes, não é falando de todos, mas a maior parte, só enxerga Deus quando está lá embaixo. Quando você estiver em cima, também reconheça quem é esse Deus. E com isso, quem sofria? Gideão sem merecer. Olha, irmão, que coisa, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Então Deus falou, leva, usou um profeta para dizer, fala que eu tirei eles do Egito, da escravidão, lembrando o que Deus já fez. Como podemos esquecer do que ele fez? Olha quanto testemunho teve aqui hoje, para a glória de Deus. Ele faz isso e faz muito mais, irmãos. Agora eu fico pensando, meus irmãos, por que largar esse Deus? Para que largar esse Deus? Cada dia que você busca Ele, é mais um dia de vitória, meu irmão. Você crê em nome de Jesus? Mas Deus estava cuidando de Gideão. Deus não ia deixar esse homem de qualquer jeito. Era um homem temente a Deus. Era um homem que vencia todas as guerras, porque Deus era com este homem. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo para a glória de Deus 9. Ele dizia mais aqui ainda, para não esquecer, ó. E vós livrei da mão do egípcio e da mão de todos quantos os oprimia, e o expeli diante de vós, a vós e dei a sua terra. Então ele está lembrando quando ele tirou aquele povo lá do Egito para a terra de Canaã, irmão. Quantas vezes Deus tira cada um de vocês, cada um de nós, a palavra é essa. Eu também me incluo também em nome de Jesus, é claro. Não sou diferente de ninguém. Sou igual a vocês. Sou gente como vocês, né, irmão? Humano como vocês. Aleluia. Como podemos esquecer do que ele já o fez? Mas esse povo aqui, depois de tudo que Deus fez, tinha desprezado Deus, tinha deixado Deus, tinha largado Deus, nem lembrava mais do que Deus tinha feito. Deus falou, vai lá o meu profeta e avisa o que eu já fiz. Nossa, como Deus está repetindo isso nessa igreja, irmãos. Né, irmãos? Em outra palavra que não tem nada a ver, e Deus está repetindo, irmão. Por que será, meu irmão? Eu creio porque é tão falho com Deus. Eu creio nisso. Tão falho com Deus. Principalmente falho como missionária. Não buscar. Não adorar. Aleluia. Haramachaya. Ô Deus grande. Diz aqui a palavra de Deus. Versículo 10. Eles aqui ainda estão no sofrimento. Mas Deus já mandou um recado para eles. Lembre a eles.
Eu já fiz. Como quer dizer? Eu fiz e posso fazer muito mais, dizia Deus. Aleluia. E é assim que eu creio. Versículo 10 diz aqui. E vós disse, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz, dizia Deus. Então Deus estava mostrando ali por que aquelas vidas estavam sofrendo, porque não deu ouvido à voz de Deus. Entendeu, igreja? Então busque Deus na tua derrota, sim, mas busque Deus também na tua vitória. Oh glória, oh glória. E Deus, não suportando mais ver aquele homem sofrer, Gideão, Deus enviou o quê? O anjo de Deus lá para ele. Oh glória a Deus. É como diz assim, Gideão, tem um tempo determinado para a tua vitória. Isso é para você, igreja. Tem um tempo determinado, a guerra pode vir, a luta pode vir, mas Deus manda dizer, há tempo determinado para a tua vitória. Assim manda dizer Deus nesta noite. É para você, igreja. Deus enviou o anjo lá, Ralamachai. E Gideão não se conformava. Eu creio que ele olhava para ele e dizia assim, mas eu não fiz nada. Ele dizia a ele, eu estou em obediência, eu tenho feito a tua vontade, Senhor. E por que eu estou sofrendo junto com eles? Porque Deus queria mostrar para aquele povo que ali no meio de todos tinha alguém que obedecia a ele, tinha alguém que confiava nele. Oh aleluia, ori, glamaia, xaraia. Oh Deus de poder, glória a Deus. Aleluia, diz aqui a palavra de Deus. Então hoje o Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ófera, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar os medianitas. Estava ali Gedeão com o filho dele, malhando trigo no lagar. Que seja na roça, né, meu irmão? No pasto, que seja, né? Estava ali tirando algo para não perder o pouco que tinha. Mas quem estava vendo todo esse sofrimento? Deus. Você que está em obediência a Deus. Se chegar o problema para você, não pense que é tua derrota. Deus tem um tempo determinado de te abençoar. Isso é para ninguém entrar em desespero, achando que nunca vai ter, que nunca vai receber. Assim manda dizer Deus nesta noite. Aleluia. E Deus vê no sofrimento daquele homem que temia ele, obedecia a ele. Você acha que Deus vai deixar de qualquer jeito? Claro que não. Isso é para qualquer um de vocês, irmãos. É para qualquer um, irmãos. A luta chegou? Você tem Deus, não tem? Então tem um tempo determinado. Creia que a vitória virá. A vitória virá. Não pense que é para a sua derrota. Halamaia, xaralamachaya. Glórias a Deus, aleluia. Diz aqui, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha como ele era especial para Deus, irmão. Olha como esse homem era especial para Deus, irmão. Para Deus chamar alguém de valoroso, tem que realmente obedecer a Deus, temer a Deus e amar a este Deus, irmão. Glórias a Deus, aleluia. Deus mandou o anjo lá direto falar com ele. E diz aqui ainda, mas Gedeão lhe respondeu. Olha, ele estava ainda na situação, irmão. Olha o que Gedeão respondeu. Mas Gedeão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de toda as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Ele falava assim: nossos pais falavam tanto do que o Senhor fez, e por que nós estamos passando por isso? Aleluia. Mas, irmãos, Gedeão não estava sofrendo porque ele fez algo. Engraçado, irmão. Quantas vezes eu pelo menos não pergunto. Quando vem uma luta eu falo: eu sei que eu não fiz mal, eu sei que eu vou ter a minha vitória. Eu aguardo no Senhor.
eu entrego para Ele. Quem é que não tem luta, né, irmão? Quem é que não tem luta em nome de Jesus? Todos nós temos, né, irmãos? Aquele que tem Deus sabe que não está só. Luta vem para todos nós. Bate na porta todos os dias. Problema, luta, coisas que você acha que nunca vai sair daqui. Mas Deus é com a gente, Deus é conosco. Como Ele foi com Gideão, Deus quer ser com cada um de vós nesta noite. Glórias a Deus, aleluia. Diz aqui a palavra de Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Oh, glória! Você está vendo como Deus confiava neste homem? Sabe por quê? Porque se não é Gideão, não tinha vitória para aquele povo. Tinha alguém para lutar, tinha alguém para confiar, tinha alguém para buscar. Oh, glória! É o que os irmãos disseram aqui hoje. Deus, a luta vem, mas alguém vai se prostrar diante de Deus. Alguém vai confiar. Deus ouve nossas orações? Ouve. Mas tem aquele que Ele prepara. Não é que Deus não ouve a oração de cada um de vocês. Claro que Ele ouve. Agora, por que Ele prepara alguém? Sabe por quê? Quer saber em nome de Jesus? Ele prepara e consagra. Porque quando nós somos consagrados dEle, nós oramos e o milagre acontece mais depressa, meu irmão. Você crê nisso? Porque nós que somos consagrados, nós temos uma fé imensa. O mundo está caindo, mas para nós não é nada. Muitas vezes choramos diante do Senhor, mas tendo a certeza que a vitória vem. É para cada um de nós. É para você, igreja. É para você, igreja. Receba. Se você está aí, ó, mas por que chegou esse problema? O que tem que fazer? É orar, é clamar, é esperar, é confiar no Senhor. Não importa o tamanho da luta, não importa, irmão. Aleluia, Deus é maior do que tudo isso. Aleluia, glórias a Deus. Aramachai. Diz aqui a palavra de Deus. Então você vê, aqueles que estavam em pecado, o sofrimento que veio. Porque deixaram Deus, largaram Deus. Mas ali tinha alguém que não merecia passar por isso. E através de Gideão é que eles vão ser abençoados, meu irmão. Aleluia. Esse é Deus. Glórias a Deus. Aramachai. Diz aqui a palavra de Deus. Olha o que ele dizia para Deus. Olha como ele se sentia. Olha como esse homem era humilde. Como Deus ama as pessoas humildes. Pessoas de bom coração, irmão. Pessoas que choram com o outro. Que ajudam o outro. Que levantam o que está caído. Aleluia. Olha o que ele dizia para Deus. Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Oh, glórias a Deus. E Deus olha tamanho. O importante é a fé que nós temos, irmão. Deus olha a postura. Não, irmãos. Deus olha a pobreza. Deus olha o nosso coração, irmão. Aleluia. Ele dizia: como que eu vou vencer para dar vitória a este povo, Senhor? Eles que eram pobre, o mais pobre, e o menor da casa dele. Oh, glória. Se Deus fosse só escolher os grandes, eu não estaria aqui, né, irmão? Olha o tamanho da mulher. Glórias a Deus. Aleluia. Glória. Eu não estaria aqui, né, irmão? Escolhendo essa coisinha pequena aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu dou graças a Deus, irmão. Eu agradeço Ele pelo tamanho e por tudo que Ele me fez. Está ótimo, está bom. Está muito bom. Eu agradeço a Ele, em nome de Jesus. Né, irmãos? Então ele se sentia assim, irmão. Né? Mas era Ele que Deus escolheu. Sabe o que Deus manda dizer para a igreja? Creia. Você que se sente que não é ninguém, é você que Ele vai escolher na tua casa. Oh, aleluia. Aquele que ninguém dá nada, é esse que Ele escolhe, meu irmão. Oh, Icalamachaia. Aleluia. Ele te capacita, pode deixar. Ele não chama capacitado, Ele capacita os dele. Creia, meu irmão. Alamachai. Muitos olham, irmão, e acham: mas eu não posso. Quem sou eu? Não vou ser isso. Ao contrário,
Você pode ser grandes coisas, meus irmãos. Creia, creia. Grande no Senhor, poderoso no Senhor. Aleluia, é isso que manda, irmão. Aleluia, Jesus. Grande Deus, grande Deus. E assim ele se achou. Mas Deus achava graça nele. Valoroso, quer dizer, né? Uma pessoa que agradava a Deus. Olha que coisa mais linda, irmão. Por isso que eu disse, ele até estranhou quando veio esse mal, porque ele estava no meio daquele povo. Eu imagino ele falando, faça isso, faça aquilo, mas as vidas não obedeciam, irmão. E Deus vendo a bondade deste homem. Aleluia, glórias a Deus. Vamos aqui em nome de Jesus, versículo 16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. Olha que coisa poderosa. Deus falou, vai. É você sozinho que vai vencer todos eles. Por quê? Deus estava na frente de tudo. Deus estava no controle de tudo. Deus manda dizer para a igreja, e por que você tem temido a guerra que chegou diante de você? A luta que chegou diante de você. Você não tem um Deus que pode tudo? Aleluia. Glórias a Deus. Grande Deus. Então disse, vai você. Como se fosse só um homem. Ele quer dizer, sabe quem é esse homem? Quer saber? Que o próprio Deus está com ele para vencer essa guerra. O único homem é Deus, meu irmão, que vence todas as guerras. Esse é Deus, meu irmão. Esse é Deus. Vai. Claro que ele ia com outros, mas ele é um só homem. Quer dizer, Deus é o único homem que ia vencer essa guerra. E eu te digo nesta noite, a tua guerra nesta noite, Deus já venceu. Creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Não importa a luta, não importa o tamanho da luta, Deus é mais. Alamaia, xaraia, calamashui, calamachaia. Oh Deus de poder, aleluia, Jesus. Grande Deus. Diz aqui, versículo 17. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal, que aleluia, eis o que comigo falas. Ele pediu um sinal, Deus ia dar. Deus é bom demais, irmão. Deus não é bom, Deus é ótimo. Que palavra tem mais para esse Deus? Araxumi, calaia, xaralamachai. Oh Deus de poder, aleluia. Aleluia, Deus é demais. Esse é Deus. Como vale a pena estar diante do nosso Deus. Como vale a pena buscar esse Deus. Como vale a pena servir este Deus. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Haramaia, xarai, calaia, xaralamachai. Oh Deus de poder, aleluia. Deus está nesse lugar. Creia, meus irmãos. Creia, meus irmãos. Disse aqui a palavra de Deus. Versículo 17. 18, irmãos, aqui. Rogo-te que daqui te não aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. Ele queria agradar aquele anjo. Ele ia preparar algo para aquele anjo. Era o próprio Deus. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus. Então Gedeão preparou um cabrito e bolos asmos e deu um éfa de farinha e carne pôs numa alçafe e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-no sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava à sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo, oh glória, da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Aleluia. Ele ali o quê? Quis ser grato com Deus. Quis fazer algo que tocasse o coração de Deus. Né? Ali foi o quê? Ele fez ali uma oferta. Ali foi uma oferta. Não foi um sacrifício. Foi uma oferta para Deus. Coisa linda, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Eu estou indo rápido de jeito para orar. Hoje é dia de oração, né, meu irmão? Dia de oração para a glória de Deus. Oração é bem-vinda, né, meu irmão? Claro que é, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Diz aqui no versículo 22.
Então viu Gedeão que era um anjo do Senhor, e disse Gedeão: Ah, Senhor Jeová, que envia um anjo do Senhor, viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Para me terminar essa palavra, Deus manda um recado para a igreja: nesta tua luta, tu não morrerás. E Ele manda dizer ainda: ao tempo determinado da parte do Senhor para a tua vitória. Assim Ele fez com Gideão. Ele quer fazer contigo nesta noite. Tu me posta esta palavra em nome de Jesus. Mas leve tua vitória. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela